Em meio à crise política no Brasil, voltam a surgir pensamentos que promovem o parlamentarismo. Tem uma proposta de emenda à Constituição com esse assunto, mas o STF precisa avaliar se é legal essa mudança depois que alguns partidos pediram uma medida cautelar. Estava, inclusive, agendada para hoje no STF a discussão, pelo menos uma análise preliminar a respeito desse assunto, mas essa pauta acabou não entrando em votação no STF. Os ministros vão voltar a falar sobre esse assunto em algum momento ainda não definido. Enquanto isso, a gente te explica aqui o que é que isso mudaria na política nacional. O ano era 1961. O Brasil era comandado pelo então presidente João Goulart. No dia 7 de setembro deste mesmo ano, foi dado início pela segunda vez na história do país o parlamentarismo, sistema de governo que vigorou até o dia 24 de janeiro de 1963. O termo foi escutado pela primeira vez no país em meados do século XIX, no final do Império. Ao se tornar república, o Brasil adotou o presidencialismo como sistema de governo. E a crise política com a renúncia de Jânio Quadros fez com que o parlamentarismo voltasse a ser considerado para amenizar esse período turbulento na política brasileira. Entretanto, é evidente que com essa cara política e pública que ele tinha, as elites políticas ficaram muito resistentes a isso e foi feito um acordo, um acordo político naquele momento de se mudar o sistema, justamente implementando um parlamentarismo que retiraria o poder do presidente, da figura do presidente, como chefe de Estado e de governo, ficaria só como chefe de Estado. E o Jango assume o poder nesse momento, como presidente, mas sem tanto poder. O cenário político brasileiro passou por diversas transformações até chegar ao presidencialismo dos dias atuais. Desde 1822, com a chegada da família real e a instauração do Brasil Império, até novembro de 1889, com a República, muito se pensou em como melhor administrar este imenso país. De forma breve, a gente pode dizer que a diferença principal é no parlamentarismo a gente tem uma divisão entre chefe de governo, que seria o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, que seria o presidente, e no presidencialismo você tem a soma dessas duas funções na mão do presidente. A partir dessa primeira diferença, existem coisas que vão sendo desdobradas, No caso do parlamentarismo, por causa da existência desses dois, você tem uma autonomia maior desses poderes, uma pulverização maior do poder. No caso do presidencialismo, uma centralização maior. Por causa da pulverização, no caso do parlamentarismo, você tem uma possibilidade de diálogo entre os três poderes em maior igualdade e maior diálogo, o que é uma questão bastante democrática, E no presidencialismo existe a possibilidade de dialogar, sim, mas existe também a possibilidade de não dialogar. E isso, às vezes, emperra o processo democrático. No início deste mês de abril, as discussões sobre a crise política ganhou mais uma nova pauta. A Corte do Supremo Tribunal Federal analisa um mandado de segurança que questiona se é possível implantar o parlamentarismo no Brasil através de uma emenda constitucional. Para se implantar o parlamentarismo, necessita de uma emenda constitucional. É uma mudança na Constituição. Tá? Uma emenda constitucional é uma mudança na Constituição. E existem cláusulas constitucionais que se discutem e se definem como cláusulas imutáveis, cláusulas pétreas no direito. E para uma emenda constitucional ser aprovada e ser válida, ela não pode mexer com cláusulas pétreas, quer dizer, ela pode mexer na Constituição, mas certas cláusulas estão asseguradas de maneira imutável aí. Para que sejam aprovadas, necessitam de um procedimento parlamentar, legislativo, bem definido, com regras bem definidas e bem rígidas, para que isso seja válido dentro do nosso Estado Democrático de Direito. Atualmente, 25 países utilizam o parlamentarismo como forma de governo. Esse sistema é considerado mais flexível do que o presidencialista em casos de crise política, já que o primeiro-ministro pode ser substituído com rapidez e o parlamento pode ser derrubado, fato que não acontece no presidencialismo. Este professor de filosofia acredita que o Brasil não tem estrutura para suportar esse sistema de governo.
Porque o parlamentarismo funciona muito bem nos países que têm tradição política, onde ela é consolidada e todo e qualquer cidadão ou indivíduo tem consciência da sua participação. Aqui no Brasil, infelizmente, a nossa história não comprova isso. As pessoas, na verdade, não sabem a importância da política, elas não participam e, ao contrário, elas criminalizam quem participa do processo político. O que talvez seja a tábua de salvação desse processo é se repensar o presidencialismo, ou até mesmo se repensar o sistema político nacional.